Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Professor Edson falando aqui com vocês. Neste vídeo vamos apresentar como montar um layout de uma tela de login. Apenas o layout nesse primeiro momento. A programação não consta neste momento do desenvolvimento deste vídeo. Então, nós temos aqui já o layout pronto, para vocês terem uma ideia de visualização. Aqui ele já rodando no emulador. Então, veja que aqui eu já consigo, imputar os dados. Já consigo digitar uma senha. Ou seja, já está funcionando, o desenvolvimento do layout. Todo o layout já todo construído, funcionando, as caixinhas de texto, o clique do botão. Apenas faltando a programação, obviamente, para que funcione realmente esse aplicativo. Então, como que ele foi desenvolvido? Nós temos aqui um container, podemos dizer assim, onde esse container foi desenvolvido através de um componente chamado view. Então, você arrasta esse componente view aqui para a tela e faz algumas configurações nesse container. Por exemplo, quais as configurações foram feitas? Foi definida uma largura e uma altura prévia para esse container. E foi definido também um conteúdo de cor e arredondamento para esse container. A cor de fundo e esse arredondamento. Então, arrastou aqui o componente view, configurou a largura e a altura, realizou as conexões em cima, embaixo, esquerda e direita. E para fazer essa configuração, para ele pegar uma cor pré-definida e essas bordas, esses cantos arredondados, o que nós temos que fazer? Aqui na estrutura de pastas nós temos a pasta res, dentro da pasta res temos a pasta drawable e aqui dentro nós vamos criar dois arquivos. Vocês observarem aqui eu já tenho os dois arquivos criados, mas como que eles foram criados esses dois arquivos? Clica com o botão direito do mouse na pastinha Drawable, New, Drawable Resource File. Vai abrir esta tela onde você define um nome, que eu coloquei como recipiente. E aqui no lugar do seletor, então você vai escrever aqui recipiente. E aqui no lugar do seletor você muda para shape. Pressiona OK. Ao pressionar OK, ele vai abrir uma tela. Eu vou abrir o meu arquivo aqui para dar um exemplo para vocês. E ele vai vir sem esse conteúdo aqui. Sem esse conteúdo do retângulo e sem esse conteúdo do solid e do corners. Então, você vai acrescentar essa propriedade do shape, definindo como retângulo, porque nós vamos estar desenvolvendo um retângulo aqui. Deixa eu fechar ele e abrir novamente para que ele abra certinho aqui. Isso, a gente consegue já visualizar. Aqui ao lado a gente já consegue visualizando como que vai ficando o nosso layout. Então foi colocado um shape estilo retângulo, uma cor sólida que foi buscar lá dentro do arquivo de colors. Então se nós viermos aqui em values, colors, ele está buscando essa cor. Então você poderia estar definindo uma outra cor aqui, se for o caso, color name igual a blue, por exemplo. Está definindo uma cor. Coloca uma corzinha, pegar essa mesma cor aqui, só para colocar ela, Ctrl C, Ctrl V, e muda essa cor aqui lá para um azul, por exemplo, e você consegue buscando essa cor depois lá. Então, vou voltar lá para o arquivo recipiente, aqui eu poderia estar buscando a outra cor. Então, eu poderia estar buscando a cor blue, definida lá. Vejo que já mudou aqui. E o corners, radius 30 dp, é o tamanho, o arredondamento desse canto. Quanto maior aqui a densidade de pixels, maior o arredondamento. Feito isso, já está definido o layout.
Você pode fechar esse conteúdo, vou fechar isso outro também, vou fechar lá o colors para não ficar muito bem aberta. E como que eu aplico agora nesse view que foi colocado, que já foi definido a largura e a altura, como que eu defino aquelas propriedades que foram colocadas lá? Então, nós vamos aqui na propriedade background, você vem aqui no cantinho, nesse elozinho aqui, clica, você vai buscar lá o seu arquivo definido, que é o arquivo de recipiente. Seleciona ele, dá um OK, automaticamente ele já vai aplicar esse novo layout, essas novas configurações que foram feitas, tá? Aqui ele não colocou a cor azul no momento, que é uma questão de atualização. Daqui a pouquinho a gente faz uma atualizaçãozinha aqui, ele consegue mudar aqui para nós, tá? Então vem aqui, seleciona o recipiente, OK, fechar a janelinha e abrir de novo, ver se ele já atualizou para nós. Vou abrir aqui o layout. É para ter atualizado. Já atualizou, tá vendo? Então, às vezes ele não atualiza de imediato, você fecha o seu arquivo de layout, abre novamente, ele já fica configurado. Depois aqui foi colocado um componente text view, um outro componente text view, um outro componente text view, 1, 2, 3 text view, um button e duas caixinhas de texto. Essa primeira caixinha de texto foi um plain text. E essa segunda caixinha de texto da senha eu usei a password numeric, apenas para digitar números. Fiz as configurações, aumentei um pouco o tamanho da letra no text size, coloquei um estilo bold em negrito. Aqui no botão alterei o texto para acessar, alterei o text, esqueceu sua senha, aqui faltou um azinho aqui, ó. Já vamos corrigir e já vamos ver lá a propriedade, né? Propriedadezinha text, a gente já aproveita e já corrige o erro. MNOPQRST, esqueceu sua senha. Um errinho de digitação aqui. Então, propriedade text, você muda os textos, faz as conexões também, esquerda, só que como container você não consegue fazer a conexão imediatamente paralelo aqui, você vai fazer a conexão desse componente e ele vai fazer a conexão nesse ponto aqui. Mesma coisa do outro lado e isso vale para todos os componentes. Lembrando que você faz as conexões sempre esquerda, direita, em cima e o componente de baixo você esquerda, direita e imediatamente no componente de cima. As caixinhas de texto, os nossos edit text, veja que ele tem uma configuraçãozinha também. Tem um fundo branco e um arredondamento. Por padrão, quando você coloca uma caixinha de texto, um plain text ou alguma outra caixa de texto, ele não vem com os cantinhos arredondados. Então foi colocado também uma configuração para fazer esse arredondamento. Vamos ver isso. Mas antes, apenas lembrando que aqui, onde está escrito login e senha, foi utilizada a propriedade hint. Você apaga a propriedade text para apagar o texto e deixa essa propriedade hint, que é aquele texto que fica clarinho, um clarinho cinza, na hora que você clica e começa. Clicou, começou a escrever, ele apaga aquele texto de fundo e escreve o seu texto que você está digitando. Então, como foram feitas as configurações dessas caixinhas de texto? Praticamente a mesma forma que nós fizemos para configurar o container. Então, foi criado um outro arquivo. Então, novamente, dentro da pastinha res, drawable, botão direito no drawable, new, drawable resource file. Qual que é o nome? Recipiente, underline, texto, que você pode colocar qualquer nome. Aqui você muda para shape e dá um OK. Vou abrir o meu arquivo, cliquei em cancelar, porque o meu já está criado. Vou abrir o meu arquivo e aqui você faz praticamente as mesmas configuraçõezinhas. Coloca a propriedade shape retângulo, né? Observem que ele faz parte desse primeiro shape inicial. Aí a propriedade solid, que é a cor, você pode buscar lá no arquivo de cores ou pode definir uma cor aqui também. A propriedade radius para fazer o arredondamento e agora tem uma propriedade nova que é o stroke, que ele vai fazer uma borda. Então aqui foi definida a cor da borda, black,
e a espessura, a largura da borda de 1 dp. Você pode colocar uma espessura de borda maior. Terminou, fez a configuração, pode fechar o arquivo, volta lá para o seu layout, para o seu arquivo Active_Man e vai atribuir esta configuraçãozinha feita para o seu componente. Aonde que você faz isso? Mesma forma. Procura lá a propriedadezinha, procura aqui nos atributos, a propriedadezinha background. Cadê o meu background? Aqui, background, clica aqui nesse elozinho e agora você pega o arquivo, né, que está dentro da pastinha Drawable, recipiente texto. Dá um OK e ele vai fazer a configuração, vai pegar a cor de fundo, vai colocar o arredondamento, vai colocar uma pequena borda com a espessura. Então essas configurações você pode fazer para qualquer outro componente, ou seja, você pode criar um arquivo de estilos, vamos dizer assim, e depois você aplica esse estilo no componente desejado. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até mais!